Muito bem, vocês já estão vendo aí a nossa aula, né? Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Hoje é dia 9 de novembro de 2021, tá bom? Vou começar aqui com o pensamento do momento aqui do Paralamas do Sucesso, uma música muito legal, né? Aqui os caras aqui bem novos, né? O Herbert Viana, o Bi Ribeiro e o Baroni, né? E mesmo que pareça tolo e sem sentido, eu ainda brigo por sonhos, eu ainda brigo. É uma música nova deles, até muito bonita, né? Eles gravaram ano passado, um negócio assim. Então, os versos aí do Paralamas do Sucesso, né? Da importância da gente brigar por sonhos, né? Nunca deixar de brigar pelos sonhos que a gente tem, tá? Nós vamos registrar, então, a nossa presença. Vou colocar aqui no chat aqui a senha da nossa aula de hoje, tá? Vocês cadastrem lá. Deixa eu copiar e mandar ver aqui no chat. Beleza. Olha aí, tá aí, tá? Então, a senha de hoje para colocar lá, nós estamos com 11 pessoas aqui na nossa aula. E aí, pessoal, nós vamos começar resolvendo o exercício, tá? É o exercício número 1 da lista de carga elétrica e lei de Coulomb, tá? Já está disponibilizado lá na plataforma, tá? A gente vai começar agora, então, a trabalhar com o conceito de carga elétrica, tá? Nesse primeiro momento, nessa primeira aula. Depois a gente vai falar um pouquinho de força elétrica, de campo elétrico, tá? E aí vocês acompanham as videoaulas lá para poder se inteirar mais da questão teórica. Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato, manda um e-mail, manda uma mensagem pelo Moodle, que a gente vai tentar atender. Esse exercício número 1 da lista, ele diz o quê? Ele fala o seguinte: a massa de uma moeda de cobre, ela é de 3,1 gramas, tá? Sendo eletricamente neutra, ou seja, quando eu tenho um corpo neutro, isso quer dizer o quê? Que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Isso faz com que o corpo fique neutro, né? Então ele tem quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Aí pergunta assim, ó, qual o valor dessas cargas? Olha lá, né? Qual que é o valor dessas cargas? E aí ele fala aqui, ó, um átomo de cobre tem uma carga nuclear positiva de 4,6 vezes 10 a menos 18 Coulomb, que é a unidade básica de carga, né? A unidade de medida de carga elétrica. E uma carga eletrônica do mesmo valor. Então, aí, o que acontece? Eu tenho 3,1 gramas de cobre, tá? A carga nuclear positiva do cobre, ou seja, um átomo de cobre, tem uma carga positiva de 4,6 vezes 10 a menos 18 Coulomb e tem uma carga, né, eletrônica, né, relacionada com o elétron também de mesmo valor. Então, nós temos lá, na questão das unidades, né, atômicas, né, as partículas atômicas, né, eu tenho o elétron, que é negativo, e tenho o próton, que é positivo, e o nêutron, que não tem carga elétrica, ele é eletricamente neutro. É justamente dessa relação que a gente tem a constituição da matéria, do átomo e tudo mais, né? Essa caminhada da humanidade até chegar no modelo atômico lá, passou por Rutherford, passou por Thomson, até chegar ao modelo de Bohr, e hoje a gente tem aí essa representação do átomo, né? Na verdade, o átomo não é aquelas coisinhas lá de núcleo, né? Com próton e nêutron e elétron ali girando, como se fosse um sistema planetário. Isso é apenas o quê? Uma representação, né? O átomo, na realidade, isso é só uma forma de a gente enxergar o átomo, né? Ele é uma outra, ele tem uma outra forma, né? Mas o fato é esse. Então, você me deu uma massa da moeda de cobre, me deu a carga de um átomo, a carga positiva e negativa, e quer saber qual que é o valor da carga que compõe essa moeda de cobre de 3,1 gramas. Então, o probleminha é que tem bastante de química, né? Então, veja bem, ó, a carga positiva para um átomo de cobre é de 4,6 vezes 10 a menos 18 Coulomb, tá? Então, a carga, pessoal, é o quê? É uma propriedade que a matéria ela pode desenvolver, né? A gente pode ter um corpo carregado positivamente ou negativamente, ou neutro, como é o caso dessa moeda, tá? E a gente mede essa carga elétrica através de Coulomb, tá? Vocês vejam aqui que os valores são bem pequenos, né? 10 elevado a menos 18, né?
Então, eu tenho aqui, olha só, a carga positiva de um átomo de cobre é igual a 4,6 vezes 10 a menos 18, e a carga negativa vai ser menos 4,6 vezes 10 a menos 18 coulomb, tá? Isso garante o equilíbrio. Então, a gente vai pegar aqui o seguinte, olha só, o número de átomos de cobre na moeda é dado por quem? Por essa equação. Nzão sobre N0 é igual a M sobre a massa atômica do cobre. Então tem aqui, ó, o número de átomos de cobre é igual a quanto? É dado por essa razão aqui, ó, o número de átomos de cobre que essa moeda de 3,1 gramas tem, dividido pelo número de Avogadro, né? E vocês conhecem bem lá o número de Avogadro, vocês trabalham com isso, é igual a massa da moeda de cobre, 3,1 gramas, dividido pela massa atômica do cobre, ou seja, a massa total do cobre. Então, com base nisso, o que eu vou ter? Eu vou ter que o número de átomos de cobre que tem nessa moeda de 3,1 gramas é igual ao número de Avogadro vezes a massa da moeda dividido pela massa atômica do cobre. Estão entendendo esse raciocínio, gente? Tá? Com isso, eu encontro, né, lá, a gente tem aqui, né, que o número de Avogadro é 6 vezes 10 a 23 átomos por mol, vezes a massa da moeda de cobre, dividido pela massa molecular, atômica, né, do cobre, que seria 64 gramas por mol. Tá? Então, com isso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa moeda de cobre de 3,1 gramas, ela tem um número total de 2,9 vezes 10 a 22 átomos. Cara, é átomo pra caramba, né? É muito átomo. Então, se ela tem essa quantidade de átomos, o que a gente vai ter? A carga positiva e negativa que ela vai ter vai ser dada por quem? Vai ser a carga de um átomo de cobre, que é 4,6 vezes 10 a menos 18 coulomb, vezes o número de átomos que tem nessa moeda. Certo? Então, isso aqui, na verdade, né, a carga que tem, né, tanto positiva quanto negativa, né, ela está em equilíbrio. Nessa moeda de cobre é 1,3 vezes 10 a quinta coulomb. Tá certo? Seria esse produto aí, né? É uma carga relativamente alta, né, mas está em equilíbrio. Né, ela está eletricamente neutra. Tá bom? Então, aqui o que é? Mais um problema para a gente poder se familiarizar um pouquinho com esse conceito de carga. O que é um corpo eletricamente neutro, tá bom? Então, seria o primeiro aqui exercício, tá? Da nossa lista lá, tá? Mais um exercício matemático que envolve muito daquilo que vocês sabem da química, né? Massa atômica, número de Avogadro e tudo mais. Tá bom? Beleza? Bom, o exercício número 2 da lista, o que ele traz para nós, pessoal? Ele traz o seguinte: eu tenho duas esferas fixas que se atraem mutuamente. E aí a força entre essas esferas é de 0,108 newtons, quando a distância entre elas é de meio metro, 50 centímetros. Existe uma coisa, um princípio, né? Um princípio físico que é o seguinte: nós temos cargas positivas e negativas. Corpos carregados com cargas de mesmo sinal se repelem e sinais contrários se atraem. Então, carga positiva e carga positiva vai se repelir, carga negativa e carga negativa vai se repelir, carga positiva e carga negativa vão se atrair. Entendeu como é? Então é isso que a gente tem. Agora, essas esferas, elas vão ser ligadas por um fio condutor. Então a gente tem duas esferas que estão se atraindo num primeiro momento. E aí esse é o valor da força elétrica entre elas. Tá vendo? Quando elas estão a essa distância aqui. Tá? Então, a gente vai supor, obviamente, que essas duas esferas têm cargas de sinais contrários. Uma está carregada positivamente, a outra está carregada negativamente. E aí, quando você liga essas esferas com o fio condutor, o que vai acontecer? Né? Então, vamos explicar um pouquinho também no decorrer do exercício que a gente está resolvendo. Vai haver o quê? Vai haver um equilíbrio eletrostático entre essas duas esferas. Né? As cargas elétricas, pessoal, que se movimentam são os elétrons. Né? Os elétrons é que se movimentam, são as cargas elétricas que têm mobilidade. Os prótons, eles ficam parados. Então, você vai ter o quê? Uma passagem de elétron de uma esfera para outra, de forma que elas vão atingir um equilíbrio eletrostático. Ou seja,
elas vão ter cargas iguais, tá? Então, o que vai acontecer? Quando tira-se o fio, as esferas elas vão se repelir com uma força de 0,0360 newtons, ou seja, elas vão ter a mesma carga elétrica. E aí ele fala aqui, ó, supondo que a carga total das esferas era inicialmente positiva, tá? A carga total. Então, quando você somava a carga de uma esfera com a outra, o saldo era positivo. Mas eu tinha uma negativa e uma positiva. Então, isso quer dizer o quê? Que quando você liga o fio, depois de atingido o equilíbrio eletrostático, as cargas vão ter sinais positivos e vão se repelir com essa intensidade de força aqui, ó, de 0,0360 newtons. Então ele pede para a gente determinar a carga negativa inicial de uma das esferas e a carga positiva inicial da outra esfera. Tá bom? Tá? Então aqui o que é que nós temos? Olha só, nós temos um princípio da interação entre cargas elétricas. Cargas positivas repelem cargas positivas, cargas negativas repelem cargas negativas, cargas e sinais contrários se atraem, tá? Duas esferas se atraindo com cargas de sinais diferentes tinham uma força de atração de 0,108 newtons, quando distantes meio metro uma da outra, tá? Depois que liga-se um fio condutor, o que vai acontecer? Vai ter passagem de elétrons de uma para outra, de forma que no final elas vão atingir o equilíbrio eletrostático, ou seja, as duas esferas elas vão ter a mesma carga elétrica, vão estar em equilíbrio. O equilíbrio é o que é? Vai cessar a passagem de elétrons de uma para outra esfera, tá bom? Aí o que vai acontecer? A força de repulsão que elas vão ter agora, uma vez que as duas têm cargas de mesmo sinal, vai ser de 0,0360 newtons. O que o problema quer dizer? Supondo que o saldo inicial, né, a carga total antes desse procedimento era positiva. Quer saber quanto que valia a carga negativa inicial de uma das esferas e a carga positiva de uma das esferas. Estou explicando, pessoal, por quê. Vocês vão ver que nessa parte, cara, existe muito importante a interpretação, tá? Né? Nós estamos trabalhando com cargas elétricas, é uma coisa que a gente não consegue ter uma visualização tão tangível quanto o que a gente trabalhou lá na Física Geral 1, né? Que era quando a gente estudava velocidade, partícula se movimentando, carro se movimentando, força. Né? Nós vamos estudar as interações entre partículas microscópicas, cargas, esse movimento. Então, a gente tem que ter uma abstração importante. Tá? Os dados são esses. Eu tenho antes aqui uma força de atração de 0,108 newtons, essa distância de meio metro. Depois, na repulsão, 0,0360 newtons. E a carga inicialmente, a carga total inicial é de positiva. E aí, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui que antes a carga total, né, ela vai ser a carga da esfera 1, que eu considero positiva, menos a carga da esfera 2, que eu considero negativa. Eu chamei essa equação de equação zero aqui. Ó. Então, já estou dizendo, a carga antes total era positiva, que seria a carga Q1 da esfera que está carregada positivamente, menos a carga da esfera Q2, que era negativa. Tá vendo? Então, antes eu tenho isso, na situação 1. Eu vou ligar um fio, tá vendo? Vai passar elétrons aqui, né? Se eu considerar aqui, ó, que a carga, que a esfera Q2, ó, ela está negativa, o elétron vai sair daqui e vai vir para cá. E depois, o que vai acontecer? Elas vão se repelir, né? Com uma força menor. É isso que vai acontecer no problema. E nós vamos tentar encontrar essas questões, tá? Vamos lá. Antes de serem ligadas pelo fio condutor, a força de atração entre as esferas é dada por quem? É dada por uma lei, que é a lei de Coulomb, né? Que é a lei de atração das cargas. Olha lá, eu tenho duas esferas com cargas Q1 e Q2, tá? Essa lei de Coulomb aqui, ó, esse valor da esfera aqui, das cargas, ele fica em módulo, tá? Deixa eu aqui apagar. Tá bom? Opa. Tá, ó. Esse cara aqui, ó, ele é dado em módulo, né? Então tem o módulo da carga Q1, o módulo da esfera, da carga da esfera Q2, tá?
E essa lei aqui é a chamada lei de Coulomb, né, que foi anunciada por Charles Augustin Coulomb, era francês, né? E você vê o quê? Que a força elétrica entre dois corpos carregados eletricamente, ela é dada pela razão direta do produto das suas cargas e a razão inversa do quadrado da distância. Tá? A gente tem isso aqui. No meio do caminho tem uma constante K, que é a constante de proporcionalidade, chamada de constante eletrostática, que vai depender o quê? De onde essas cargas estão localizadas. Tá bom? Vocês talvez lembrem aí de alguma coisa de física elétrica do ensino médio de vocês, tá? Muito bem. Então a gente tem isso aqui, ó. Então o que a gente vai ter, né? Antes, né, durante a atração entre as esferas, a gente tem que a força F, ela vale 0,108 newtons. A constante eletrostática que a gente vai considerar na maioria dos exercícios é a constante eletrostática do vácuo, que vale 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes a carga Q1 vezes a carga Q2, que nós ainda não conhecemos, né? A gente sabe que a carga Q1 é a carga da esfera positiva, a carga Q2 é a carga negativa da esfera 2, dividido pela distância ao quadrado. Beleza? De forma que eu vou encontrar aqui o quê? Uma equação 1. Eu tenho que o produto entre os módulos dessas cargas das esferas é igual a 3 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado. Tá bom? Eu tenho isso aqui, então. Então, achei a equação 1. Beleza. Considerando a primeira situação de atração entre essas duas cargas com sinais contrários, carregadas com carga de sinais contrários, né? A uma distância de meio metro, né? E com essa força de interação de 0,108 newtons. Beleza. Depois que se liga o fio condutor, você vai ter a redistribuição das cargas, como a gente já falou, de forma que as duas esferas vão ficar com a mesma carga e com o mesmo sinal, uma carga positiva, já que o saldo antes era de que a carga total era positiva. Então a gente vai ter o que aqui? Olha lá, a gente vai ter que, ó, a carga Q1 menos a carga Q2, lembra lá? Que era a carga total dividido por 2, vai ser igual à carga de cada uma das esferas. Né? Então nós vimos lá na equação 0, a carga total positiva era Q1 menos Q2. Então o que vai acontecer agora? Né? A gente vai ter uma redistribuição, aquela carga ela vai ser distribuída de forma igual entre as duas esferas. Então Q1 menos Q2 dividido por 2 vai dar Q. Certo? Então depois que você liga o fio, após a ligação do fio, quando você tira o fio, a força que vai ter entre as duas esferas, 1 e 2, vai ser uma força de repulsão. E ela vai ser dada por isso aqui, ó, uma força F', né, que é igual a constante eletrostática vezes a carga de cada uma das esferas, da carga da esfera 1, da esfera 2, né, que vale Qzão dividido por R ao quadrado. Então, nós vimos que essa força de repulsão ela tem um valor de 0,0360 newtons. A constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, Q ao quadrado, dividido por 0,5 ao quadrado. Então, eu encontro aqui o quê? Que Q ao quadrado é 1 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado. Isolei aqui o Q ao quadrado, achei esse valor para Q ao quadrado. Tá? Certo? Tirando a raiz quadrada, eu tenho o quê? Que Q, a carga Q, ou seja, a carga que cada uma das esferas vai ter depois da ligação do fio condutor entre elas, é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou 1 microcoulomb, que é uma outra coisa que vocês vão, né, a gente vai usar bastante, né? Esse submúltiplo, né? Então você tem um mili, que é 10 elevado a menos 3, você tem um micro, que é 10 elevado a menos 6. Tá bom? Achei esse valor aqui, que é aqui. Aqui. Tá bom? Mas aí o que vai acontecer, né? Nós vimos lá o quê? Que Q1 menos Q2 é igual a Qzão, né? Nós encontramos com o Qzão, o que é? 1 vezes 10. Opa, deixa eu dar uma reforçada aqui, ó. 1 vezes 10, opa, a menos 6 coulomb. Então, daqui, o que eu encontro? Olha só, eu encontro a equação 2, ó. Q1 menos Q2, na verdade, é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá? Então, o que eu tenho, na verdade? A carga total antes de ligar o fio condutor e elas adquirirem cargas de mesmo sinal, era de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Certo?
Com isso, o que eu posso chegar à conclusão? De que Q1 ela é igual a quanto? Ó, Q1 é igual a 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb mais Q2. Tá? Mais Q2. Certo? Né? E aqui, olha só, sendo Q1 vezes Q2 igual a 3 vezes 10 a menos 12, certo? Q1 vezes Q2 igual a 3 vezes 10 a menos 12, aqui eu posso chegar, substituindo o valor de Q1 que está ali, eu encontro o quê? Eu encontro que 2 vezes 10 a menos 6 mais Q2, que é o valor de Q1, vezes Q2, é igual a 3 vezes 10 a menos 12. Tá vendo? Então, estou trabalhando aqui, ó, né, com a substituição. Tá vendo como é que é? É um exercício que envolve bastante matemática. A gente parte de um preceito físico, mas aqui a gente está tendo o quê? Uma carga de matemática um pouquinho maior. Então, eu vou ter, na verdade, o quê? Uma equação aqui, ó, de segundo grau, uma função quadrática, né? Aqui o produto, ó, de 2 vezes 10 a menos 6 mais Q2 vezes Q2 igual a 3 vezes 10 a menos 12. Eu vou chegar aqui, resolvendo essa equação quadrática, eu tenho o quê? Né? Eu vou achar um delta, né? Eu tenho, então, que o valor de Q2, que é justamente a raiz dessa equação, ele vai ser igual, né, a menos B, né, aqui, mais ou menos a esquadrada de delta sobre 2A, né? Certo? Em que o delta é B ao quadrado menos 4AC. Beleza? Então, é resolver aqui, ó, essa função quadrática. Nesse caso, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que Q2, ó, que é negativo, ele vai ser igual a quanto? Ó? Ele vai ser, ó, eu vou encontrar dois valores para Q2. E aqui eu estou trabalhando com módulo, né? De forma que, olha lá, nesse caso, a raiz que vai ser solução para o problema é essa daqui, ó, que me dá Q2 igual a 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb, tá? Em termos de módulo, né? Por quê? Porque nessa situação eu tenho que ter o quê? Que o módulo de Q1 tem que ser maior que o módulo de Q2. Tá? Então eu tenho, na verdade, o quê? Que a carga, a resposta da letra A, qual que é a carga positiva antes? Perdão, qual que é a carga negativa antes? O módulo da carga negativa antes é 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb, tá? O módulo da carga negativa inicial de uma das esferas. Eu vou ter que a resposta para a letra B, o módulo, aí substituindo o valor de Q1, 1 vezes 10 a menos 6, o módulo da carga, né, positiva vai ser de 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Tá? Isso aqui seria, então, o módulo da carga positiva, tá, da outra esfera. Certo? Então, a gente tem aqui, na verdade, o quê? Essa resolução, tá? Então eu tinha lá uma esfera com uma carga positiva de 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb, uma outra esfera carregada com uma carga negativa de menos 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb, tá? Elas interagiam entre si a uma distância de meio metro, tendo uma força de 0,108 newtons. Depois, você tinha a redistribuição, né, dessa carga, e elas passariam a ter cargas de mesmo sinal e vão se repelir com aquela força dada de 0,0360 newtons, tá? Então, essa aqui é uma resolução. Vocês vejam o quê? Eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, que a gente já vê o quê? O que é, um pouco do que é a matéria de Física Geral 3. Né? A gente tem aí algumas situações que a gente vai aplicar matemática, que a gente vai ter que interpretar, e é por isso que a compreensão teórica, a compreensão do conteúdo, ela é importantíssima e fundamental. Tá bom, gente? Tá? Certo? O que acontece nessas nossas aulas? Né? Essa aula aqui, principalmente, né? É a primeira aula do tópico 2, né? Então, vocês estão tendo contato agora um pouco mais de perto com o conteúdo. É fundamental que vocês entendam, parem, estudem, assistam às videoaulas para poder ter a compreensão da matéria e para poder entender os exercícios, né? Refazê-los, inclusive. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? A pior mentira que você pode contar é para si mesmo, né? O que o Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Então é importante estudar e estar acompanhando isso aí, tá? Mas já fica aqui um pouco do que é a Física Geral 3, pessoal, tá? Né? Nessa toada e a gente ir batalhando.
Olha só, o exercício número 3 da nossa lista lá, tá? Ô, gente, se tiver alguma dúvida, vocês abram o microfone aí e perguntem, tá? Vocês viram aqui que é um problema mais algébrico, né? Você tem as equações, você vai substituindo valores, e aí você vai chegando ali, né, com base no que foi enunciado, você vai chegando à resposta. Esse aqui é interessante, olha só. Cinco cargas iguais a Q, né, são igualmente espaçadas em uma semicircunferência de raio R. Determine a força atuante sobre uma carga Qzinho localizada no centro da semicircunferência, né? Então a carga Qzão e a carga Qzinho a gente considera ela como sendo positiva, tá? Então esse é o enunciado do problema. Você tem uma semicircunferência, ou seja, metade de um círculo. Você tem 5 cargas de valor Qzão colocadas, espaçadas igualmente nessa semicircunferência, tá? Nesse caso, você vai colocar no centro da semicircunferência uma carga aqui. E você quer saber o quê? Qual que é a força resultante, atuante, sobre essa carga. Então, nós vamos levar em consideração nesse problema o quê? O princípio. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, as 5 cargas Qzão vão repelir essa carguinha aqui. Tá bom? Nós vamos calcular. Vamos lá. Vamos visualizar. Olha lá, o problema é isso aqui, ó. Né? Ó, aqui eu tenho a carga 1. Opa, né? Eu já coloquei aqui, ó, carga 1, carga 2, acompanha comigo aí, ó, carga 3, carga 4, carga 5 e a carga aqui, Qzinho, que eu coloquei ela no centro da circunferência. Vocês viram? Né? Todas as cargas, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, estão à distância R, que é o raio da semicircunferência, a distância R até a carga Qzinho. E nós vamos analisar agora o quê? As forças de interação. Então vamos lá. Primeiro, essa carga Q1, ela vai exercer sobre essa carga Qzinho, que é essa força, que eu vou chamar de F1. É uma força de repulsão, né? Essa força de repulsão, ela age, qual que é a direção dela? A direção dela é na linha que une a carga Q1 com a carga Qzinho. E de afastamento, né? Repelindo, repulsão. Porque as cargas têm o mesmo sinal. Certo? A carga Q2, ó, vai exercer essa força F2 sobre a carga Qzinho. A carga Q3 vai exercer essa força F3 sobre a carga Qzinho. A carga Q4 vai exercer essa força F4 sobre a carga Qzinho. E a carga Q5 vai exercer essa força F5 sobre a carga Qzinho. Certo? Tranquilo? Visualizaram isso aí, gente? Sem problema? Então o que nós vamos ter? Ó? A força, o módulo dessa força entre a carga Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 é o mesmo. Então, cada uma dessas forças, F1, F2, F3, F4 e F5, tem a mesma intensidade em newtons. E é dada pela lei de Coulomb. Ó, a força vai ser igual à constante eletrostática vezes o módulo da carga Qzão vezes o módulo da carga Qzinho dividido por R ao quadrado. Tá? As componentes X da força elétrica são dadas por quem? Ó, aí vamos entrar aqui com o quê? Com, né, aqui, ó. Esse cara vai ter uma componente X, esse cara tem uma componente X, o F4, tem uma componente Y, uma componente Y. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui nós vamos aplicar o quê? Aquele conceito que nós estudamos lá em Física Geral 1 de quê? De vetores e decomposição vetorial. Então, a força, a componente X da força F2 é a força F vezes o cosseno de θ. Então, tenho F vezes o cosseno de 45, né? Importante a gente observar aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui eu tenho 45 graus, mais 45 dá 90, mais 45 dá 135, mais 45 dá 180. Então, esses ângulos aqui, ó, todos eles valem quanto? 45 graus. Né? Então, F2x, ó, essa componente aqui, ó, F2x, ela é igual a quanto? Ela é igual a F2 vezes o cosseno de quanto? Cosseno de 45 graus. Né?
esse cosseno de 45 graus, ele vale quanto? Ele vai raiz de 2 sobre 2. Né? F4x está apontando para onde? Para a esquerda. Então, ela vai ter um valor negativo. Então, vai ser menos f vezes o cosseno de θ, né? Considerando ali o θ igual a 45, né? E aí, colocando o sinal negativo, eu teria, então, que a força F4x vale quanto? Menos f raiz de 2 sobre 2. Então, achei as componentes x da força F2 e da força F4. Beleza. Então, a força resultante no eixo x vai ser quem? Ó, vai ser a soma de F1, lembra? Que é a força de repulsão da carga Q1 sobre a carga Qzinho, F2x mais F4x mais F5. Então aqui eu tenho a soma desses caras em termos, ó, deixa eu colocar aqui, ó, né? Faltou um chapéuzinho, poxa, em termos vetoriais. Em termos vetoriais, faltou um chapéuzinho aqui, poxa, em termos vetoriais, né? Estou somando modo, direção e sentido. Colocando aqui os valores aqui, né? Das forças, eu tenho o quê? F1 é FKQ sobre R quadrado, F2x, oh, perdão, né? Aí ele vai cancelar com o quê? F1 vai cancelar com F5. Já coloquei aqui, ó, o F5, ó. Aqui seria então, ó, eu mudei um pouquinho, só para ficar mais claro na hora da gente poder cortar, ó, F1, aqui, isso aqui é F5, né? Colocando em termos de módulo, ó, mais F2x menos F4x. Somando esses caras, ó, vou passar aqui, ó, esse menos esse dá zero, zero, ou seja, a força resultante na direção horizontal no eixo x ela é nula. Então a força resultante é nula porque você tem um cancelamento das forças geradas por essas cargas. Tá? O que vai acontecer no eixo y? Olha lá. Eu vou ter a componente F2y apontando para baixo, que na verdade vai ser o quê? Vai ser menos f vezes seno de θ. Menos f vezes seno de 45. Então vai dar menos quanto? F vezes raiz de 2 sobre 2. Tá? Pegando aqui, ó, deixa eu voltar lá atrás para a gente poder. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, F2, ó, F2 vai ter essa componente aqui, ó, F2y para baixo. E F4 vai ter a componente também o quê? Ó, ele tem a componente F4y. Então, nós vamos estar aqui somando, na verdade, ó, F2x, F2y, F4y e F3. Tá? Só para mostrar para vocês o que vai acontecer. F4y tem o mesmo valor, é menos f vezes o seno de θ, que é igual a menos f vezes o seno de 45, que é igual a menos f raiz de 2 sobre 2. Tá? De forma que a força elétrica resultante no eixo y vai ser, ó, a soma da força F3, ó, vetor F3, que é a interação entre a carga Q3 com a carga Qzinho, que aponta para baixo, a força F2y, que aponta para baixo, e a força F4y, que também aponta para baixo. Nesse caso, então, nós vamos ter, ó, menos f raiz de 2 sobre 2, menos f raiz de 2 sobre 2. Tá? Aí aqui já fiz de um jeito diferente, tá vendo? Eu não coloquei KQ, Q dividido por R ao quadrado. Então a gente vai ter, na verdade, aqui o que é, ó. Vou colocar o menos f em evidência, então vai ficar 1 mais raiz de 2, mais raiz de 1 mais raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Então a força resultante na direção vertical, apontando para baixo, vale quanto? Vai valer menos f, 1 mais raiz de 2. Tá? E aí o que vai acontecer? A força resultante vai ser a força resultante no eixo x, mas a força resultante no eixo y. No eixo x, a resultante é zero. Então a gente tem o quê? Quanto é que vai valer a força resultante sobre a carga Qzinho colocada no centro da semicircunferência? Vai ser menos KQ sobre E ao quadrado, que multiplica 1 mais raiz de 2 unitário J. Então, aplicando diretamente o quê? Aquilo que a gente estudou lá de vetor unitário, indicando a direção e o sentido do vetor resultante. Tá vendo? Então, para aquele arranjo, o que nós vamos ter? Olha lá, para aquele arranjo ali, ó. Deixa eu voltar lá no arranjo, só para a gente poder visualizar melhor. Ó,
eu voltar aqui eu fico, ó. Aqui, ó, para esse cara, somando essas 5 cargas, a resultante, ela aponta onde, gente? Ela vai apontar para onde, ó? Ela vai apontar aqui, ó, na direção do eixo Y, tá? Para baixo, essa aqui vai ser a força resultante, né? E o valor dela, quanto que é? Vai ser o valor dessa força resultante sobre a carguinha aqui, vai ser menos K Qzinho sobre R ao quadrado, que multiplica 1 mais raiz de 2. Tá bom? Então, essa é a força resultante, né, sobre essa carga Qzinho colocada no centro da circunferência, em que você tem igualmente espaçadas 5 cargas Qzão positivas nesse semi-circunferência. Tá bom? Então, gente, o que acontece? Isso aqui é um exercício, né, que envolve aí, então, um conceito, né? O conceito físico relacionado, ele é o quê? Ele é bem trivial, é o princípio da repulsão das cargas de mesmo sinal, mas aqui a gente tem a questão matemática, que não é nada tão refinado, mas que a gente tem que saber fazer. Você vê que a resposta aqui já dá uma resposta, né, um pouquinho inusitada, que a gente poderia dizer aqui, esse 1 mais raiz de 2, né, considerando também o conhecimento que nós tivemos a respeito de decomposição vetorial e tudo mais. Tá bom? Beleza? Então é isso aí, tá, gente? Que eu tinha programado para vocês aqui nessa aula de hoje, tá? Beleza? 3 exercícios da lista para a gente começar a familiarizar com lei de Coulomb, com o conceito de carga elétrica e tudo mais. Tá certo?